Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Link Esporte Clube, edição hoje, 24 de dezembro, daqui a pouquinho, troca de presentes, né? Peru tá esquentando já, velho. Não, começou, com o Tortorelli não tem. Tortorelli não tem nenhuma condição. Esperando o pininho, que quando o peru tá pronto, o pininho avisa, né? Tortorelli. Subiu o pininho, o peru tá pronto. Mas agora não, por enquanto tá cozinhando o peru. Acabou? Não, acabou não. Tem que esperar subir o pininho. Tá bom. Meu Deus do céu. Começamos bem, né? Você viu? Esse é o clima do programa hoje. Deixa seu like aqui. Aê! Com o Renatito Tortorelli conosco. Clima Natalina. E aí, Natalina? E hoje pra gente falar muito, pra variar um pouquinho de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Sim. O Tortorelli tá contente, o ano dele foi cegado. Do Palmeiras já foi aquele ano mais macambúzio. E com um convidado hoje pra lá de ilustre que conhece muito da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque não só hoje ainda segue envolvido, né? Próximo ao clube, comentando sobre Palmeiras, uma figura que é sempre relembrada muito bem para eventos, torcedores, um cara que jogou no Palmeiras, né? Jogou e foi campeão no Palmeiras, o que é mais importante. Então, sem mais delongas, esse cara que eu conheço há muito tempo aqui, pô, te entrevistei muito, hein, velho? Eu tô velho e você tá com a mesma cara, impressionante. Fala, Wendel, como é que você tá, meu irmão? Opa, tudo bem? Agradeço aí o convite, uma alegria estar aqui novamente no Link Esporte Clube, juntamente com você, Felipe, com o Renato. Agradeço o Marinho aí pelo convite, né? E uma satisfação estar aqui falando de futebol, principalmente do nosso Palmeiras, né? Como você falou, Palmeiras faz parte da nossa vida, 12 anos jogando, atuando, vestindo a camisa, hoje participando dos eventos, encontro de torcedores palmeirenses, jogos com o Master, os jogos também ali no Allianz, eu fico ali no Camarote Fanzone, juntamente com outros ex-jogadores, então é sempre um prazer enorme estar aqui e sempre representar o Palmeiras. Ô, Wendel, a gente tava brincando aqui fora, né? Se 3 meses aí pegar uma pré-temporada decente, não essa bagunça que os caras vão fazer agora, que não vai ter nem pré-temporada, né? Mas pegar uma tranquilinha, não dá pra pegar uma vaguinha na camisa 2 ainda, não? Sempre tô ali no Allianz, né? E a galera fala, pô, você tá em forma, né? Tal. Eu falo, não, eu sempre gostei de treinar e não é só pra estética, é pra qualidade de vida também. Então eu brinco, né? Se precisar, só chamar que a gente tá aí pra representar. Mas, Tortorelli, estamos aqui com o Wendel pra dissertar um pouquinho do que foi esse Palmeiras. O Wendel que é especialista, né? No Verdão. Pra gente falar dessa temporada de 25, que pra muita gente foi uma temporada, e eu já incluo a minha opinião, de muita decepção em relação ao que o Palmeiras prometeu, né? Muita grana, contratações que deveriam chegar pra resolver, lógico. O maior investimento da história. Da história. É lógico, né, Wendel? Você não vai contratar um jogador, independentemente do nível dele, tendo a certeza que o cara vai resolver, né? Você já passou por diversos grupos em que grandes caras chegaram e jogavam, outros grandes caras chegaram e infelizmente não conseguiram jogar. Você teve experiências dos dois lados, mas quando você tem uma grana como essa, é muito mais fácil você já ir na moeda certa do que às vezes colocar o incerto, né? E o Palmeiras pensou muito isso, né? A mentalidade hoje às vezes é de mais apostas, mais jogadores em que talvez tenham esse perfil da chamada revenda. E aí aquele cara que é o moleque da base, como você já passou por um Palmeiras B, você já viu de baixo, sabe como é que é, fica na expectativa, aí não sobe o moleque, às vezes o moleque é bom de bola, ou no mínimo ele tem uma qualidade igual a desse cara que chegou muito caro. Enfim, Wendel, o que aconteceu pra você, nesse conjunto todo, de um 2025 que ficou pelo caminho em relação a títulos no Palmeiras? Foi um ano de frustração, na verdade, né? Desde o Paulista, não imaginaria que iria perder para o Corinthians. Campeonato Brasileiro também. Aí chegou ali contra o Vitória, que não venceu o Vitória, já começou a se complicar, e o Fluminense também. Perdemos a Libertadores, eu apostava bastante, porque quando o time tá mal assim, em certo campeonato, esse jogo, assim, uma final de Libertadores, o time se reforça, né? Entra com um espírito ali diferente. Eu acreditava que o Palmeiras iria vencer. Infelizmente, de todos os títulos, né? Copa do Brasil, tudo que disputou, é inexplicável falar, né? Porque o Palmeiras tinha total condição, potencial,
mas faltou um pouquinho de espírito, né? Faltou o espírito, tinha que ter o espírito que teve contra a LDU aqui, né? Exatamente. Então não basta ter só grandes jogadores, contratações, tem que ter espírito de competitividade. Ô, Wendel, falando de espírito de competitividade, você jogou num Palmeiras muito menos badalado, muito menos milionário e um time vencedor. Relembrando alguns jogadores que atuaram contigo e conquistaram contigo, tínhamos jogadores assim com espírito de liderança, né? Falar do Marcão chovendo molhado, mas a gente tá falando do Valdívia, Diego Souza, cara que pegava a bola e falava, deixa Kleber. o Kleber. Denilson no banco. Denilson, você tinha essa liderança que já é oriundo da base. Jogadores que a gente não tem acesso ao vestiário e tal, mas jogadores que passavam para quem tava de fora esse negócio de vamos resolver. Pô, a bola debaixo do braço e vamos resolver, apesar de não ser esse time milionário todo da temporada 25. A gente tem mapeado aqui, durante esse ano todo, que faltou isso. Durante toda a temporada. Não adianta o cara custar 20, 25 milhões de euros e não sei o quê. Eu acho que faltou esse espírito vencedor. Jogador que na hora H decide. Você detectou isso, você que já esteve lá e tal? Ou você acha que não, você joga mais no acaso, pô, fomos vice, batemos na trave e tal? Ou você acha que realmente para 2026 o Palmeiras precisa de jogadores com essa característica? Você falou uma coisa certa, no futebol tem que ter ali a personalidade, tem que chamar a responsa, e o que você falou, o Valdívia chamava a responsabilidade, joguei com o Edmundo também, que chamava a Ele responsabilidade. provocava e resolvia, né? Marcão, goleiro, né, a liderança, chama a responsabilidade. Outros jogadores você citou também, o Alex Mineiro, o Diego Souza, o Denilson, são jogadores reverentes que chamam a responsabilidade, e principalmente nesse momento mais decisivo. Na Libertadores mesmo, o Abel falou, né? O Flamengo ficava com a posse de bola, jogava, chamava a responsa. O Palmeiras dava um toque na bola, não ficava com a bola, sentia um pouco, né? Então, essa é a hora de botar a personalidade em prática. Então, eu concordo com o que você falou. Jogador que chama a responsa, tem que assumir a responsabilidade e mostrar, não, eu sou jogador de time grande. Faltou um pouquinho disso. Ô Wendel, quando esse tipo de característica, ela fica ausente num elenco como o do Palmeiras, a culpa é exclusivamente de dentro do campo ou o treinador tem a parcela dele também? O que faltou do Abel nesse 2025? Se a gente puxar um pouco, a gente pode colocar 2024 também, né? O último Palmeiras vencedor, que foi um campeão, né? Com pompa, né? Na minha modesta opinião, foi o time de 22, que era o último resquício daquela geração que bateu o bicampeão da Libertadores. O de 23 já foi aquele campeonato em que o Palmeiras foi vencedor, mas um campeonato que o Botafogo vai tropeçando pelas tabelas e o Palmeiras vai lá e abocanha, né? Tanto é que até a pontuação de campeão, 70 pontos, é uma pontuação mais modesta, né? Foi aquele campeonato que eu brinquei, um campeonato culposo, né? Ninguém queria ser campeão, acabou sobrando o Palmeiras. Então a gente pode botar numa conta aí que já de 2 anos e meio pra cá, que esse Palmeiras ele tem perdido, né? Essa tarimba de atitude vencedora. O quanto que do Abel tem também essa parcela e o que ele poderia fazer de diferente? A responsabilidade é de todos, né? Mas principalmente quem faz a diferença, quem resolve é o jogador dentro de campo. Várias vezes um treinador faz a tática, a parte técnica e um esquema de jogo. Aí chega lá, os jogadores se reúnem e falam, não vai dar para fazer nada disso aí que a gente treinou e que o treinador quer. Vamos fazer assim, assim. Vários jogadores, até de outros times, já faziam isso. E os jogadores que jogaram também falavam, não estava dando certo. Quem resolve é o jogador, entendeu? Lógico que o treinador tem a sua parte também, a diretoria, presidente, mas quem resolve é o jogador. O Abel, na minha opinião, tem crédito, né? Às vezes pode, como todo treinador, insiste com certa peça, tudo. Ele insistiu um pouco em outros anos, agora mesmo mudou um pouco a tática, mas quem resolve é o jogador. A total responsabilidade é toda dos atletas. Naquele Palmeiras de 2008, para tração comparativa, né? Foi um dos grandes times que eu vi jogar, aquele time foi muito legal, porque infelizmente durou pouco, né? 6 meses, depois começou a vender, o Henrique foi embora, a Valdívia foi embora e tal, e se desfez pro Campeonato Brasileiro. Mas aquele time, ele era
100% orientado no que o Vanderlei queria, ou em algum momento vocês mudaram alguma coisa? É o que eu falei. Não é 100% o que o treinador treina, fala, é a gente mesmo. Mesmo o Vanderlei? Mesmo o Vanderlei. Você tem uma hora que ele treinou de uma maneira e tá dando tudo errado ali, né? O adversário também não veio da forma que ele tinha montado o nosso time. A gente falou, assim não vai dar não. Se a gente insistir aí, não... tem que usar sabedoria. Então, nosso time era muito unido. Quando ele chegou no Palmeiras, ele falou, o Palmeiras a partir de agora vai lutar por título, não só disputar campeonato. E já coloca na cabeça aí, o primeiro campeonato que vamos disputar vai ser o Paulista, então o campeão paulista, já vai mentalizando. Então ele trabalhava muito a parte mental, motivacional, e ele falou, aqui eu não quero nada de vaidade, não vai ter o pronome eu, é o pronome nós, né? Aqui é uma equipe. Então isso aí já foi fortalecendo o grupo. Às vezes ele sentava com a gente, ficava na resenha, conversando, isso é muito bom para ficar um grupo unido, e o nosso time era bem unido mesmo, né? Quem estava jogando, quem estava no banco torcia para quem estava jogando sabia que entraria outro jogador e do mesmo nível, então essa parte foi de fundamental importância, mas a gente fazia isso aí. Tinha vezes que não estava dando certo, já nos reuníamos ali, o Marcão, o próprio Diego Souza, o Pierre, o Valdir, a gente falava, vamos fazer desse jeito aqui. Então tem que ter a parte do atleta e da liderança e da personalidade. Né? Você tocou no assunto vaidade, ainda continuando retomando essa parte que na época que você jogava, você fez um movimento que eu julgo que seria muito bom para um outro jogador mais recente, aí, o Gabriel Menino, né? Você jogava no meio de campo, na volância, e aí você foi fazer a lateral direita, que eu acho que se ele fizesse esse movimento, ele teria colhido muito mais. Sim. E você fez esse movimento. Eu queria saber como é que foi essa transição de volante, que você, se eu não me engano, sobe como volante, joga como volante, como que você passou no lateral e para lateral direita, e depois você jogou muito bem, jogou nessa posição no Santos. Como é que foi essa transição de você falar assim, olha, eu sou volante, pois na cabeça eu subi, eu só sou volante. Não, você vai render na lateral. Como é que foi esse convencimento, esse processo aí? E se puder somar isso, Wendel, trazendo pro Palmeiras de hoje, se você enxerga alguém no Palmeiras, algum movimento, não necessariamente do meio campo para lateral, mas em alguma outra posição que você acha que o cara pudesse render melhor e daria esse potencial ao time do Abel? Gostei das perguntas, né? E é um fato curioso que desde quando eu jogava na escolinha lá da minha cidade, lá na Bahia, Itapetinga, a escolinha chamava Craques do Futuro, e tinha como lema livro na mão e bola no pé. E teve um treinamento que Muito bacana isso. Porque não é só para formar atleta de futebol, mas um cidadão, né, do bem. E é tanto que hoje tem médicos, engenheiros, advogados, que foi da escolinha, não conseguiu ser jogador, mas Sim. se formou como cidadão. E teve um treinamento que o meu treinador chegou, eu sempre volante, de origem, volante. Aí teve um treino que ele me botou na lateral, num coletivo, né? Eu não gostei, né? Tipo assim, fiquei reclamando e tal. Já pequenininho, você tinha isso? Pequenininho, ele me botou lá na lateral, eu falei, não quero jogar lateral, sou volante e tal. Ele falou, não, você vai ficar aí, porque durante o jogo, às vezes sai o lateral, não tem para quem colocar, às vezes o jogador tem que improvisar. E você também tem que saber jogar em outras funções. Aqui eu estou te ensinando não só parte de fundamentos, parte de passe, de posicionamento, tática, né? Mas eu estou te já formando para o seu futuro. Aí, depois que eu cheguei no Palmeiras, que ocorreu essa situação de jogar na lateral, aí eu liguei para ele, né? Ele falou, lembra quando eu te coloquei lá? Você tinha, acho que era 9 anos, 10 anos de idade, você reclamou, mas eu falei que era importante, que fazia parte da sua formação. Eu falei, é verdade, né? E ele, além de fazer isso, tinha momentos que ele pegava os jogadores, colocava uma caixa de som e começava a fazer perguntas, né? E eu era muito tímido, não gostava de falar. Eu falei, não, o jogador vai ter que dar entrevista, vai ter que ir em programa, tudo. Então é legal que ele foi um grande formador. Também me levou para o Vitória, né? Para a base, joguei na base do Vitória. E a lateral direita surgiu assim,
lateral direito, todo mundo quer ser... O Luxemburgo, esse movimento? Não, foi um pouco antes. Mas o Luxemburgo viu que eu tinha esse potencial, né? E aí ele usou bastante, né? Me usava como volante, primeiro volante, segundo volante ou lateral. E ele já tinha falado que gostava de mim porque eu tinha essa multifunção, né? Era o Coringa. Então é um jogador... Quando você não está de titular, você está na reserva, é melhor você ter um jogador que faz várias funções, né? Porque tem certo limite. Hoje já vai mais pessoas, né? Para o banco, mais jogadores. Mas antes eram 18, né? Que iam. Então você já tinha um jogador que fazia volante, fazia lateral, né? Fazia as zagas, se precisasse. É importante para o treinador e para o time também ter um jogador que faz várias funções. Surgiu quando, na base do Palmeiras, né? Num treinamento, eu comecei... Precisou lá na lateral, porque ninguém quer ser lateral, quer ser atacante ou quer ser volante. Volante tem um monte, né? Sim. E ninguém quer ser lateral. Aí não tinha, eu fui lá, fiquei treinando na lateral. Aí o treinador viu, né, que o lateral o que tem que fazer? Ele tem que marcar bem para não tomar bola nas costas e tem que apoiar. Tem que apoiar, tem que ir ao fundo, tem que cruzar. A lateral que não vai ao fundo, que não cruza, não é lateral. Né? Vai lá, faz uma tabela, dá o passe e faz a sustentação. Então eu tinha uma boa marcação, tinha uma boa recuperação, tinha força, né? Como volante eu chegava bastante à frente. Então eu somei todas essas qualidades e comecei a jogar ali na lateral. O treinador viu, gostou. Quando chegou no profissional em 2007, né? Até 2006, quando 2003, sempre volante, né? Toda a temporada, 2006 pelo Palmeiras ali como volante. Aí 2007... com o professor Caio Júnior, que Deus o tenha, ele chegou um jogo contra o São Caetano, iríamos jogar Campeonato Paulista, lá no Anacleto. E o Paulo Baia tinha rescindido o contrato dele, quando ele foi voltou para o Goiás, e o jogador da posição, que era o reserva, era o Amaral. Interminável Paulo Baia, né? O Highlander, né? Highlander. E o Amaral tá jogando até hoje. O Amaral estava machucado e ele não tinha quem colocar. E o Fernando, ele jogou comigo na base Palmeiras, goleiro, né? E ele estava como auxiliar de treinador de goleiro. E ele falou pro Caio Júnior que eu já aguentou que você era lateral. Falou, o Wender já treinou, já jogou algumas vezes na base do Palmeiras, né? No Palmeiras B como lateral. E ele joga muito bem. Aí o Caio Júnior mandou me chamar lá na sala, né? Aí falou, Wender, tudo bem? Tava com um probleminha aí, né? E o Fernando falou que você já jogou algumas vezes na base aí, né? Como lateral. E você sabe, né? O Paulo Baia rescindiu o contrato. E o Paulo Baia rescindiu o contrato na sexta-feira. Depois do coletivo, acabou, chegou no sábado. E ele falou, o Amaral tá machucado. Então o Fernando falou que você joga na lateral. Aí eu falei, professor, o senhor tinha um problema, que o problema agora está resolvido, pode contar comigo. Aí ele, fico feliz que você fala assim. Eu falei, não tem problema algum. O importante é vestir a camisa do Palmeiras, entrar em campo e sair com a vitória e atuar bem. Fui ao jogo, ganhamos lá, acho que 2-0 ou 2-1, e eu fui um dos melhores em campo. Aí fiquei toda a temporada de 2007 na lateral direita. Só um jogo ou outro que precisou lá de volante, aí inverteu, né? Precisou de volante machucado ou suspenso, né? E eu joguei alguns de volante. Mas não precisou contratar, você já não, a solução caseira ali. Inclusive, fez uma contratação do lateral do São Caetano, Paulo Sérgio, mas mesmo assim eu fiquei de titular. Ele chegou, jogou uns 2 jogos, 3, e eu já assumi a posição. Não opinar, né? Prefiro não opinar, eu via lá. Segue. Mas aí essa é a história de jogar na lateral, né? Pela necessidade do futebol e também do Palmeiras. Os laterais vinham no Palmeiras não conseguia jogar, né? Sentia a pressão ali da torcida. E eu gostava de jogar perto da torcida da Mancha ali, um combustível, né? E eu me sentia em casa, me sentia bem, por isso que atuei bastante e virei já lateral de vez. E de solução de agora? Quem que você enxerga que dentro desse elenco o Abel pode extrair um pouco mais com alguma versatilidade? Você enxerga jogo com uma visão diferenciada em relação ao que a gente tem, né? Você tem o senso apurado de dentro de campo. Fala assim, Palmeiras errou por causa disso aqui, e talvez uma solução numa final de Libertadores pudesse ter sido essa aqui, pro Palmeiras ter, inclusive, como base para 2026. Quem que você enxerga desse elenco com alguma característica ou que o Abel pode fazer de diferente?
Já mostrou o Alan, né, que pode fazer várias funções aí, tanto o atacante, o meio, ou até lateral, que ele utilizou ali, um jogador bem incisivo, vai para cima, tem força. Nós conversamos um pouquinho antes sobre o Giai. O Giai, ele tem muita dificuldade para atacar, para apoiar, então, mas ele tem uma boa marcação, né, e uma boa recuperação, então tem que utilizá-lo mais na linha de trás, como um terceiro zagueiro, né, tudo. Ou um volante, né? Ou volante, né? Você falou uma coisa importante, a gente conversando, né? No campeonato argentino e na seleção de base ele atuou como volante. Por quê? Porque é um jogador que tem uma boa marcação, tem um vigor físico, então vai dar apoio e sustentação aos outros atletas. Então o Felipe Anderson, o Abel também achou o local onde ele joga. Ele estava jogando lá na Itália, né? E ele demorou para mostrar a produtividade dele, mas o Abel já achou ali o local certo para ele jogar, né? Então é praticamente isso daí, né? E aos poucos a gente vai vendo ali e vai analisando melhor essa parte. Ô Wendel, de jogador, o Torto pode até me ajudar aqui também, desse elenco do Palmeiras, quem que você acha que o Palmeiras acertou numa contratação e quem que, se você tivesse numa função, eu sei que é complicado, né, você como ex-jogador falar de nomes assim, mas quem que você acha que, talvez aqui... Como torcedor, vai aqui como pode torcedor. falar como torcedor também, se quiser. Você acha que para 2026 você buscaria uma outra solução? Você falou uma coisa certa, né, é antiética a gente falar de jogador, a gente não gosta. Mas eu vou falar de uma parte que eu gostei bastante do Andreas Pereira, né? Uma boa contratação, tem muita qualidade, mas tem que utilizá-lo um pouco mais para frente. Ele não é o volante de marcação, ele é um volante que sai para o jogo, né? Vai ali dar sustentação ao ataque, tem um bom chute, finalização, acha ali os jogadores. Então o Andreas Pereira foi uma boa contratação. Outros jogadores ainda não mostraram, né? Não mostraram. E eu prefiro não falar, né? De alguns jogadores Ô, Wendel, que não é nível de Palmeiras, entendeu? Essa história de paciência... Tem uma Glória Pires, prefiro não opinar, hein? Não, vamos ter paciência, mais um ano. Mas a Glória Pires preferiu não opinar porque ela não sabia mesmo, ela não estudou, né? Ele sabe. Isso aí, é por motivo de ética. Mas, Wendel, eu vou tentar extrair de você, aí eu acho que você vai conseguir... Espreme, vamos lá. Essa história de paciência... Tem hora que você vê logo de cara que 6 meses, 1 ano, não vai render aquilo que todo mundo espera. Na verdade, é aquilo lá, a primeira vez, né? O primeiro jogo, a primeira vez, a estreia, você já vê, o jogador já tem que mostrar. Exato. Se não mostrou ali... Esse lance de adaptação... Não, adaptação não. Você já chega, no primeiro jogo, você já mostra alguma coisa, né? Assim, uma diferença. Aí a adaptação vai aos poucos, tudo, né? Mas já o primeiro jogo, a primeira chegada já tem que mostrar, já. E aí, é o que a gente falou, né? Contratação muito cara... E de jogador Hoje em dia está muito superfaturado, né? Qualquer jogador ganha muito bem, né? Tem que ganhar bem, mas qualquer um não conquistou nada, não tem todo esse potencial, essa qualidade, já ganha assim. Contratação, não sei de onde os caras tiram, o que eles analisam, qual a análise para não sei quantos milhões de euros, de dólar. Quantas posições você acha que o Palmeiras tem que contratar para o ano que vem, Wendel? Se eu puder desenhar aqui o elenco, você fala assim, aqui, assado, para essa posição aqui. O Kelvin eu gosto, tem qualidade, mas ainda falta ele ter aquele espírito, né? Tem que ser aguerrido, tem que querer mais, mas tá bom ali de lateral, mas precisa de mais um lateral direito. O Piquerez, gosto muito, mas tem que ter mais um lateral também, porque o lateral que chegou ainda não mostrou, né? A não ser que o próximo ano ele... o GFT. E tem que ter meia, tem que ter 2 meia que chama a responsa, que pifa os atacantes, tudo. Que é o que eu acho que falta no Maurício, no Felipe Anderson, né? Muito bonzinho, né? Então precisa de meia. A zaga... Por enquanto tá bom, né? Mas o que precisa mais é o 10. O Palmeiras não tem aquele, sabe, o 10. O Veiga ainda... Eu gosto do Veiga, mas só ele não dá para chamar a responsabilidade, né?
E não dá para jogar sempre. Então o Palmeiras precisa aí de uns 2 meia, 2 laterais e mais 2 atacantes aí, porque só esperar o Vitor Roque e o Flaco Lopes não dá não. Agora, a gente tá falando, ele falou de paciência. Eu tenho percebido dos últimos anos, com as conquistas recentes do Palmeiras, uma mudança no perfil da torcida. Eu acho que ela ficou mais exigente. Eu acho que aquela turma do amendoim do Filipão, que agora não é mais amendoim, é a turma da Macadâmia, o Allianz Parque, não é mais o Parque Antártico. Mas assim, fato é que o torcedor, você vê até nas vitórias, sempre tem uma conectagem, a gente acompanha nosso chat aqui. Eu fico impressionado, eu fico, os caras não aguentam 2 semanas torcendo pro Corinthians, pro São Paulo, é uma loucura. O torcedor daquela época que você jogava e que você continua ativo e vendo, obviamente, você falou do camarote, você tem contato com a torcida. Mudou o comportamento? O torcedor do Palmeiras está mais exigente ou sempre foi assim? Sempre foi exigente, a torcida do Palmeiras sempre foi exigente. É tanto que eu falei, alguns jogadores não conseguiam jogar e até eu virei lateral por isso. Os caras não conseguiam produzir, né? E aí eu firmei ali na lateral, porque eu gostava. Não tinha tanto rede social, é isso? Mas assim, a exigência continua, sempre foi exigente. Só que agora tá mal acostumado, né? Que ganhou um monte de título, aí fica mal acostumado. Pior, né? A palavra não é nem exigência, é mau costume. Mas ao mesmo tempo, né, Wendel, se a gente for pensar, o vice no futebol, no fim das contas, é vice, né? Ou seja, perdeu. Você perdeu. Queira ou não, você fracassa em algum momento. Mas a campanha é o primeiro dos últimos. Mas chegou no fim e acabou não acontecendo. De vice em vice você fica na fila. Essa que é a grande real. E aí, talvez, Wendel, essa exigência não é justamente para que um clube com esse aporte como tem o Palmeiras, ele passe a não se acostumar em achar legal, poxa, chegamos com a melhor pontuação da história no Campeonato Brasileiro para um vice-campeão. E começar a fazer com que isso se torne uma rotina e perca esse espírito competitivo de clássico, de querer ganhar de Flamengo toda hora e que talvez criasse essa casca que você falou logo no começo da entrevista que tenha faltado? Sim, o Palmeiras é time grande, gigante, né? Como disse meu amigo Zé Roberto, então tem que ter exigência sempre. Time grande é exigência, acaba de ser campeão, já os caras exigem outro título, isso aí é normal. E tem que continuar sempre esse espírito, né, de competitividade. Então tem que ser exigente para não entrar no comodismo. E uma coisa que você me falou, isso aí não existe. Se é vice-campeão, falar que foi um vice com a maior pontuação, se foi vice é melhor ficar quietinho, é vice, entendeu? O que você, por exemplo, faria nesse caso do Abel em 2025? Você enxerga que o ciclo do Abel poderia ser interrompido para buscar uma nova mentalidade no Palmeiras ou você ainda não mexeria nele? Não, o Abel foi o total responsável por todos os títulos aí do Palmeiras, fez os jogadores tirar o melhor deles, como numa orquestra, né? Tem um maestro que faz ali os instrumentos, né? Os músicos tocarem. Então o Abel tem a total parcela, como eu falei, tem credibilidade. Agora ele só vai ali analisar, né, o que ocorreu aí, com certeza, né, ter a autocrítica para poder fazer diferente na próxima temporada. Mas eu permaneceria com ele sim. Tem que tirar alguns jogadores, entendeu? Que se eu fosse treinador, eu trocaria. Bom, agora vamos falar do palco, né, onde você atuou, né, e você conhece o bem. Ele não vai falar. Mas se eu citar todos os jogadores, ele vai aqui embaixo também vai fazer isso aqui pra mim. Se quiser que eu cite, eu começo logo de cara. Eu falo. Pra mim o Palmeiras tem que, se puder falar, porque é aquela coisa, Wendel. Vocês podem falar. Não. Mas aí depois você tenta complementar. Eu não quero te cortar em cima só. Não, vai, depois eu faço a minha. Então é o seguinte. O que estão tentando pensar pro ano que vem? Vamos vender o Alan, que é o moleque mais valorizado pra dar uma boa grana, já logo pra bater essa meta de venda e depois a gente vê o que vai acontecer, que eu acho errado. Eu acho que o que você tem que fazer é tentar vender aqueles que não deram certo e manter o Alan. E potencializar ele pra ter uma venda melhor. Foi o que ocorreu com o Estevão, era o nosso melhor jogador, perdemos a qualidade, né, pra vender o menino. Lógico que foi bom pra ele, bom pro clube, mas é o que você falou, tem que vender outros jogadores pra tentar não perder o dinheiro que investiu errado, né? Exatamente. Em certos jogadores. Porque, por exemplo, o Jean é um jogador que, pra mim,
não serve pro ano que vem. Eu tentaria fazer negócio. O Jefté, lateral esquerda, não teria trazido. É um jogador que pode ter uma reformulação que você falou da lateral esquerda, concordo plenamente. Um dos zagueiros, talvez, se ainda tiver um valor de mercado, o Murilo pode renovar. Eu acho que caiu demais, eu acho que o Silvio... Murilo pode renovar, mas eu não falei de zagueiro. Preciso de mais um zagueiro também. Sim, então. Eu acho que se... Até porque tem questão de seleção, né? De Exato. convocação, tudo, e Entendeu? tem que ter. E seria importante. O menino Benedetti é bom jogador. Você pode ter ele com mais um zagueiro experiente do lado. Acho que o Murilo, dos zagueiros do Palmeiras, é o que pra mim seria negociável. Os dois volantes, o Aníbal, que é a posição que você entende, com o Emiliano Martínez, foram caras que, infelizmente, não entraram e não entenderam o que é o tamanho do Palmeiras. O Aníbal até quando chegou, eu falei, caramba, joga muito, hein? Só tapa na bola, marcação, depois caiu de produção, né? Mas ele tem muito acho potencial. Que uma condição que... Mas para o Palmeiras eu acho que é reversível. Depois de tudo que aconteceu, o que ele fez nos clássicos, você sabe muito bem como é que é. Às vezes um erro, dois em sequência num clássico, o cara não consegue voltar, o Emiliano não entendeu esse espírito. O Maurício, infelizmente, eu acho que o talento dele pro que o Palmeiras exige, não sei se ele vai ter a personalidade que você falou, né? O Felipe Anderson não é um cara que pega essa bola, coloca embaixo do braço, como muita gente achou que ele faria. Então essas posições são as posições que eu acho que o Palmeiras tem que fazer negócio. O Mikael, pelo amor de Deus, né? Não é um cara de nível de Palmeiras. Então acho que todos esses nomes, o Palmeiras tem que colocar no mercado para fazer os negócios e aí tentar trazer entre 5, 6 no máximo, Torto. 6 caras de tamanho grande, o Nino e Gerson e Arias, esses caras que vêm para resolver. Isso aí seria um bom nome, hein? O Gerson, um volante ali, meio, né? A gente precisa fortalecer o meio. O Danilo, que foi pro Botafogo, seria uma boa. Porque dinheiro hoje não é problema no clube. Com quem você conversa lá dentro, né? Palmeiras é um time que... não posso mais contratar um cara de 20, 25 milhões? Tanta contratação aí que acabei ficando sabendo ali, né? Eu não sabia de toda essa grana aí. Pois é, você viu, né? Só o time reserva, aquele que jogou contra o Grêmio, 375 milhões de reais em campo, hein? É duro, né, cara? Pega 375 milhões, Torto, divide, em vez de ser 11 jogadores, você traz 4. Olha o tamanho dos caras que você traz. Agora pode seguir. Não, eu até mudei a pergunta. Eu ia falar do palco, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Que é bom dar uma vocês opinadinha, dois. né? Você tá aqui, eu não preciso dar uma aproveitar essa vibe, eu vou mudar a minha pergunta, eu vou fazer depois aqui eu vou fazer pra vocês dois. Entre Paulista, Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, qual foi a maior decepção em termos de ou do vice-campeonato ou dava pra chegar mais? Qual que vocês ficaram mais decepcionado, deu aquele gostinho mais amargo? Foi a Libertadores, que eu esperava muito, né? Como eu falei, quando você tá mal ali, tá abatido, aí chega um momento ali de uma final, jogo único. O foco era aquele, né? E assim, não é muita diferença, são os dois times nivelados, é só o espírito, né? Entrasse com o espírito ali da LDU aqui, eu tava com total confiança que o Palmeiras iria ganhar do Flamengo ali. Meu placar era até ou 1-0 ou 2-1. Eu achava que seria dessa forma, mas infelizmente o Palmeiras não jogou, não tinha... Não chutou no gol, né? Tava abatido, sabe? Não tava com aquele espírito ligado, sabe? Você conhece alguém desse Palmeiras atual? Já vou responder, pera aí, já vou responder. Desse Palmeiras atual, Wendel, você conhece alguém? Você tem algum contato? Você soube de alguma coisa assim, que falou, puxa, caramba, alguma explicação do que aconteceu? Não, eu não tive contato. Tenho lá os amigos, né? Tem o preparador físico, né, o Magu, tem o Léo Piffer, que é o gerente de futebol, tem o goleiro Everton, que eu sempre converso com ele, o Rafael Veiga, mas não tive contato não, até porque já entraram logo de férias, né? Sim. Então não ficamos sabendo de nada não. Isso aí vai chegar mais pra frente. Aí. Mais pra frente ele volta pra parte 2. As minhas duas decepções, além da Libertadores, que é o que o Wendel falou, de não ter tido espírito, o time não entrou em campo, uma mudança tática radical para um jogo em que você tinha que jogar com o simples. Como é que o Palmeiras deu certo, Wendel? 4-4-2. Na verdade, 4-4-2, mas é 4-2-3-1. Então, mas é 4-4-2, né? Na verdade, é a formação que eu mais gosto. Eu também. 4-4-2. Exato. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. É o jeito, é o futebol. É o básico, futebol é básico. É o que eu brinco. Sempre são duplas. Você forma 4 duplas, né? Ou 5 duplas no caso. 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Sempre um para compensar o outro.
Você não deixa ninguém isolado numa função. Por isso que o 4-4-2 dá tão certo, né? Porque é a tática em que ela se encaixa em todos os setores muito bem. E acho que essa mudança radical na final, pra mim, me chamou muito a atenção negativa. Ou 3-5-2, quando você coloca 2 laterais que são alas, então, né? mas aí é aquela coisa, Wendel, que é o que você pode explicar. E eu bato sempre nessa tecla. Não é qualquer lateral que faz ala. Que a gente acha assim, tá bom, vou colocar 3 zagueiros e aí você que é lateral faz ala. O ala, ele é praticamente um meia que sabe se defender. Por quê? Porque ele tem que atacar decidindo com passe pra gol, atacar decidindo fazendo gol e marcando como um zagueiro naquela função de lateral. O cara tem que ter ele tem que ser muito completo trabalhado, porque você tá deixando de compor o meio-campo numa criação pra você passar a ter os seus 2 alas como criadores, né? Que é muito difícil de você fazer. Que é a função, por exemplo, daquele gol, do segundo gol com o São Paulo, que você sai lá da ponta, vem carregando como um falso ala, rompe a linha pra dar o passe pro Valdívia. O ala tem essa função, o ala tem que criar e decidir jogo. Não é ficar passando no corredor que nem um louco. O cara tem que. Ele tem que ter uma. Ele é uma peça decisiva. Tomar a bola nas costas, né? O ala ele se torna uma peça. Quem fez muito bem isso, fazia muito gol, era o Paulo Baia, né? O Paulo Baia, exatamente. Ele não era lateral, ele virava ala, né? O ala, ele passa a ser um toda camisa hora 10 que área. joga pela ponta. E tem que estar na área toda hora, entrar As na pessoas área. não entendem isso, exatamente. E aí, eu vou te falar um jogo que me deixou decepcionado. Que eu não sei se você concorda. O Palmeiras e Chelsea. Por quê? Por que foi uma decepção? Essa seria a sua segunda frustração. Olha, eu vou colocar que foi a minha primeira do ano, sabe por quê? A maior, pelo seguinte. Naquele jogo, Wendel, o Palmeiras entrou com mais medo de perder do Chelsea do que tentar jogar o futebol que ele poderia implementar em campo. E se ele jogasse o futebol que ele sabe, não só daria jogo, como eu acho que o Palmeiras ganharia o jogo. Não é clubismo da minha parte. Eu tava lá, não sei se tava nos Estados Unidos, você viu. Não, então, eu tava lá. Então, na cabine, analisando o jogo, Wendel, você não viu um Chelsea englobando o Palmeiras? Você fala assim, não dá pra jogar. O Chelsea tava na dele. Tanto é que no primeiro tempo, o Palmeiras tava só jogando meia quadra, como a gente brinca, marcando meia quadra, campo pra trás. Nenhum momento ele tentou sair. Mas o Chelsea é rápido. Não, pera um pouquinho. Vamos lá. Você tem que sair blocado, organizado. Você não pode sair, marca os atacantes, aí você vai espaçar e você tá morto. Agora, se você vai blocado, marcar de campo pra frente, fazer a chamada saída de bola, marcação, pressão, o cara não vai encontrar espaço pra circular entre linhas. O mais difícil o Palmeiras fez naquele dia, jogando mal, empatou o jogo. Quando você empata um jogo como aquele, Wendel, o que você faz? Meu irmão, é agora. Os caras tomam. Aquela luta de boxe. O time que tá perdendo empata, ele tem mais chance de dar Cê virada. Deu a primeira, você tá virada. tomando. Só que quando você Ele dá uma cresce. no cara e o cara sente, você fala assim, meu irmão, eu vou pro nocaute. É a parte anímica do negócio, né? Fizemos empate. E o Palmeiras faz 1-1. Aquele belo gol do Estevão que tava precisando decidir jogo grande. Ele aparece naquele dia, faz o jogo. O que o Palmeiras faz? Ele volta de novo pra trás. Mas infelizmente teve aquele gol, né? Não, que aí foi uma cagada. Foi- Desculpa o termo, mas porra. Um balde de água fria. Mas você não acha que... Antes do gol, que você tá falando é a postura depois do empate. É. Porque o Palmeiras ele empata, ele dá uma Porque subidinha o time de linha. que não é? empata, ele cresce mais. O time que O toma que um você empate... sentiu daquele dia? Não, é tudo isso que você falou aí. Tinha que ter um pouquinho mais de coragem, né? Vendo o que é o Chelsea, o Um futebol pouquinho europeu... mais de atitude, né? Então, Wendel, vendo esse futebol europeu, o Chelsea jogar hoje, tá? Ok. Mas e o Palmeiras jogando? Era uma diferença tão cavalar ao ponto de falar assim, esquece? Não é. Até porque quando foi pegar o Chelsea, eu confiava que o Palmeiras iria vencer. Porque o Chelsea não é todo esse time, tipo, igual o PSG, né? O PSG já é um time mais, né, mais estruturado. Perdeu pro Botafogo, inclusive, lá, né? O Real Madrid, tudo. Né? Já são um time mais diferente. O Barcelona. O Chelsea é um bom time normal, que dá para encarar. Essa foi minha decepção por isso, ô Torto, porque nos 2 grandes jogos do ano, dos 2 maiores títulos que o Palmeiras tinha em mãos pra ganhar, um pouco menos e o outro amplamente palpável, que era a Libertadores,
O Palmeiras não teve atitude Lembrando campeão. que esse Chelsea que vocês julgam um jogo ganhável, acabou sendo campeão, derrotando o PSG, né? Porque, pensa, vamos lá, Palmeiras passa Porque do eles Chelsea. cresceram, né? O time, quando passa assim, chega até a final contra um time bem melhor, eles colocaram o espírito ali e cresceu, pegou confiança. Porque, ó, pensa bem, Palmeiras passa, vamos lá, passa do Chelsea, pega o Fluminense na semifinal. Pra mim o Palmeiras era favorito, com todo respeito ao Fluminense, mas era favorito. Palmeiras, pra mim, ia ganhar do Fluminense. Você tá na final do Mundial de Clubes, e aí? É um jogo só, cara, você não sabe o que acontece. Se o Palmeiras entra com um espírito um pouquinho, sabe, sem medo, vamos tentar guerrear nesse jogo aí, o Paris Saint-Germain, tá bom, vamos jogar. O não já temos. O Chelsea, ele entrou justamente com o espírito de ligou a seta. Meu irmão, os caras são melhor que a gente, vamos tentar marcar pressão e ver o que acontece. Marcou pressão, achou 3 gols, acabou o jogo. Então, eu não sei se você concorda com o que eu tô falando, Wendel, mas faltou ao Palmeiras em 2025 entender em que ele tem que ter menos medo de perder e mais ambição de ganhar. O que você falou aí, o professor Luxemburgo fala, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Exato. É o que você falou agora. Interpretei aí o Exato, que você queria. entendeu? Que é num jogo desse, você pegar os caras e falar assim, meu irmão, sobe, empatou, sobe, sufoca. Ah, mas se eu tomar o gol, não é se você tomar o gol, é e se eu fizer o segundo? Então, o pensamento do Palmeiras esse ano foi, e se eu tomar o primeiro? Essa é a história do time da virada. Enche o saco isso pra mim, Wendel. Pô, é o time da virada. Pô, o time da virada é o cacete. Tem que ser time do 1x0, time do 2x0. É lógico que um jogo ou outro você pode virar a partida, ó. Deixa eu ver que a aguinha aqui. Ah, não, os assuntos tá chave. Eu que vou beber melhor aqui. Mas, naturalmente, num jogo ou outro, você, beleza, vai ter que virar um resultado. Agora, toda hora, isso aí não enche o saco. Uma hora não dá certo, né? Toda Exato. hora. Você corre o risco, né? Não pode ficar correndo risco. É uma vez ou outra, mas uma coisa constante, aí você aumenta o nível, né? De erro e de derrota. Vai lá. Bom, agora sim, falando de palco. Você que já brilhou nos palcos aí, e o palco do futebol, obviamente, é o gramado, tema de muita polêmica esse ano. Você jogou no gramado do Parque Antártico, grama natural. Hoje temos uma outra realidade. E em 2026 Joguei nas duas gramas, né? Aquela esmeraldina, que era pesada pra caramba, Isso, e a grama japonesa, que é mais Sim. leve. E aí temos o gramado sintético. Hoje, em 2026, vão bater o recorde. 6 clubes utilizarão, porque o Vasco vai utilizar o Engenhão. E teremos 5 estádios com gramado sintético e 6 clubes dos 20 atuando no futebol brasileiro com esse tipo de gramado. Você jogou, já falou aí, 2 tipos de gramas, todas elas naturais, no Parque Antártico. Mas você conhece, você acredito que joga, brinca pelada, já esteve lá, conhece de gramado. Queria que você desse a sua opinião. Se essa crítica, e agora é mais do que uma crítica, existe um movimento dos clubes orquestrando a CBF para que a partir de 28 ou sei lá quando não seja permitido. E a justificativa é que as principais ligas do mundo não utilizam esse tipo de piso que tem no Palmeiras que você tanto conhece. Queria saber a sua opinião a respeito dessa polêmica e do próprio gramado sintético. Minha opinião é assim, lógico que tudo natural é melhor, né? Lógico. A grama natural é melhor, é mais macia, a bola corre melhor, menos lesões, mas isso aí não existe, entendeu? Você tem que jogar onde tiver que jogar. É campo de terra, joga. É campo bom, joga. É campo ruim, joga. Não, isso aí não existe. Mas para você não teria que ter uma padronização ou cada clube faz o seu gramado e... Porque hoje o regulamento da CBF permite, né? Não, e é Querem a curioso, mudança. e é Alguns- curioso, Wendel, não sei se al- você al- viu, que você falou das lesões aí, mas o time com menos lesões no campeonato é o Palmeiras que joga Palmeiras. no sintético. Né? É mais a questão do o piso segura um pouco, não é macio, né? E outros países também utilizam essa grama. Para mim não é uma desculpa que não existe, não. Tem que se adaptar. Tem que jogar onde for que tiver que jogar. Pô. Você já jogou em quantos tipos de gramado sintético que você enxerga que, pô, esse aqui é legal, esse é bom? Tem algum que você fala assim, não, esse é realmente... Ó, eu joguei o gramado do Allianz, é a empresa que montou
montou lá no Florida Cup, montou um campinho dentro do estúdio da Universal, né? Nós jogamos aquela Florida Cup Legends, e nós jogamos, a grama era muito boa, e é a mesma grama que fez aí. Só que tem que ir sempre renovando, que vai desgastando, né? Exato. Que é o que o Palmeiras está fazendo agora, né? O Palmeiras faz isso, né? Tem uma gestão muito boa. Então, é só fazer essa manutenção direitinho, não tem problema algum. Isso aí tem que acabar com esse negócio, tem que deixar, se é natural ou sintética, cada clube tem que fazer conforme as suas condições. O Palmeiras não dá para ser grama natural, porque é uma arena que usa para shows direto. Então já achou a solução. Então os clubes têm que saber, tem que ter lá também no centro de treinamento deles a parte de grama natural, a parte sintética, para poder se adaptar a qualquer jogo, qualquer momento que vai utilizar. Ô Wendel, quando a Leila veio a público recentemente falar que o Palmeiras perdeu para ele mesmo nessa temporada, você concorda com ela ou você acha que os fatores externos, por exemplo, a pressão da arbitragem, Flamengo, a história do Bruno Henrique no STJD, isso tudo também acabou interferindo dentro do ambiente do Palmeiras? Não, do Bruno Henrique nada a ver, né? Que aí não... Mas a arbitragem atrapalhou um pouco, sim. Teve 2 jogos aí, não só agora, 2009, nós perdemos também o título. Teve 2 jogos lá contra o Fluminense. Teve contra o Atlético Paranaense, que foi um gol de bicicleta, acho que do Queiroz, que anularam, né? Você vai somando aí faz a diferença. E agora esses 2 jogos aí fizeram a diferença também, de arbitragem. Mas do Bruno Henrique nada a ver, não. Quando ela falou perdeu para ele mesmo, foi quando não ganhou do Vitória em casa, foi quando não ganhou do Fluminense, né? E aí na Libertadores faz uma coisa lá, noite mágica contra a LDU. Aí chega para fazer outra mágica lá, né? Botar o coração lá no bico da chuteira, infelizmente não entrou em campo o Palmeiras. Mas isso não desmerece, do mágica passou para trágica. Agora não desmerece um pouco o adversário, essa fala? Você não entende dessa forma? Não tira um pouco o mérito do adversário? Não, na minha... Perdemos para nós mesmos, não o mérito do adversário. Não tira o mérito não, porque na interpretação que ela falou, assim, só dependia dele mesmo, do próprio Palmeiras. E faltou algo a mais para o próprio Palmeiras, com todo respeito ao Flamengo, né, nas 2 competições aí. Mas foi para ele mesmo, porque só dependia dele, não dependia de ajuda. É uma coisa que foi uma frustração, né? Era para ser campeão brasileiro e Libertadores, acabou sem nada. Entendeu? Eu falo dessa história dos bastidores, porque da mesma forma que eu fui e continuo sendo muito crítico, né? De forma construtiva, porque ninguém critica pro mal ao Palmeiras. Nós que somos torcedores, a gente critica para querer sempre o bem, né? E quem interpreta isso errado tá, né, vivendo em outro mundo. Mas da mesma forma que eu critiquei e dei pancada em tudo isso que você falou de atitude, contratações erradas, gastou muito em jogador que não era para chegar, etc, etc, etc. Eu também dei porrada nesse ambiente externo, dessa pressão que foi feita por parte do Flamengo em bastidores. Aí é aquele Wilton Pereira Sampaio, que eu detesto falar o nome desse cara, que eu não consigo ver esse cara apitar. Pra mim isso aí é igual o jabuti que sobe em cima da árvore, como é que esse cara tem escudo FIFA e apita os principais jogos, que eu acho um dos piores árbitros, se não o pior árbitro que eu já vi na minha vida. A história do afastamento do Ramon Abate Abel, uma série de fatores que isso, nos bastidores do futebol, você não acha que acabou também virando um pouco contra o próprio Palmeiras? Não, isso aí, ou não? Isso aí são fatores externos, aí não afetam, é mais o foco interior mesmo, dentro, né? Esses fatores externos não afetam, não. Olha o que aconteceu lá no Corinthians, né? A parte lá da política lá não afetou o time. Isso aí depende do próprio grupo mesmo. O jogador entra em campo lá, ele não escuta a torcida, só sabe pegar as coisas boas. Xingamento, essas coisas, a pressão, você tem que estar focado. Aí vai o trabalho do que a gente chama hoje, em alguns clubes, o gerente de futebol, aí o outro executivo, sei lá, aquele cara que faz o elo, no caso do Corinthians é o Fabinho Soldado e tal. Aí pode-se falar, sei lá, o Barros, alguém que faça... Palmeiras é o Barros. Né? Que faça esse elo entre os jogadores e a diretoria. Aí esse trabalho é importante, né? De filtrar isso e não deixar afetar o grupo, né? Isso aí é a parte de gestão, né? É importante ter uma boa gestão, não só a gestão
financeira, mas gestão de grupo, gestão ali de comportamentos é muito importante. Dessa diretoria atual do Palmeiras, Wendel, o que você acha que os caras têm que mudar em termos de cabeça, ou você acha que o trabalho tá perfeito? Não, o trabalho está perfeito, mas tem que ver bem algumas contratações, né? Tem jogador que não é nível de Palmeiras. Passa por quem isso? Você foi jogador, você viu de perto. É só o treinador que indica isso, é tudo na conta dele quem chega, tem a ver com a diretoria de futebol, a presidente, no caso da Leila, ela também entende ter algum tipo de parcela, enfim, desse modus operandi do Palmeiras, como é que funciona? Para contratar, que eu sei, é primeiro o treinador, a presidente, o diretor de futebol, são essas pessoas que contratam. Indicações, né? Aí tem análise, hoje em dia tem análise, lá tem o FUT lá, né? Scout, né? Scout, tudo. Então, mas o primeiro passo é o treinador, né? Que indica tudo. E aí tem a reunião ali, é a equipe, né? Diretoria, presidente e a comissão. Wendel, você subiu numa base, numa época que o Palmeiras não era conhecido por ter uma base muito forte. Não era normal. O Palmeiras sempre foi um clube comprador, não era um clube formador. Né? Hoje isso mudou muito. O Palmeiras hoje... Mudou a partir da gestão aí do Gagliotti, né? Que ele falou, não, a gente vai ter que utilizar a base. Conversou com o professor Vanderlei e ele começou dar oportunidade para os meninos da base, tanto que formou vários jogadores. Isso, esse trabalho do João Paulo Sampaio é maravilhoso. A nossa época começou quando o Palmeiras caiu para a Série B, de 2002 para 2003, aí começou a utilizar mais a base, né? Que saiu ali o Diego Souza, o Wagner Love, o Corrêa, o Anselmo, vários jogadores. É pela condição financeira. Sim, então é aí que eu queria chegar. Você subiu na base da necessidade, ele caiu, precisa fazer... Hoje o Palmeiras, ele produz, ele tem uma base, uma das melhores, se não a melhor base do Brasil. Os resultados estão aí em todas as categorias. É uma das melhores do mundo também. Sim. Eu queria que você falasse exatamente isso, né? A base que você viveu e a que você conhece hoje, o crescimento e as principais diferenças, né, de estrutura. Uma que você conheceu de perto e a outra também que você convive. Melhorou tudo, né? A questão da estrutura melhorou. O João Paulo e sua equipe têm feito um bom trabalho também. O João Paulo, quando eu estava no Vitória, ele também participou da base do Vitória, que era uma das bases mais fortes da época. Você já conhecia de lá? Já, eu era pré-infantil, ele era sub-20 lá. Aí ele participou da base do Vitória, então ele tem muito conhecimento, né, de base. E aí ele implantou um bom sistema ali de trabalho. Tem os olheiros, né, pelo Brasil inteiro. Os olheiros do Palmeiras estão por todo lado aí. O Palmeiras é um time que tem muita exigência para contratar, para um jogador passar, né, na peneira. Então ele tem feito um grande trabalho. A diferença é que agora está dando mais oportunidade. E o futebol atual também, hoje em dia, o jogador nem joga no profissional, já é vendido por milhões, entendeu? Então é uma nova era também, né, do futebol. Infelizmente, por isso que... Com empresário, 10 anos, 12 anos, vocês não tinham Por isso que acabou um pouco da qualidade do futebol. Por isso, o jogador nem jogou ainda, nem conquistou nada, já é vendido, né? Não chega nem a jogar no profissional. Então é uma nova era aí do futebol. Wendel, você acha que o João Paulo se daria bem no profissional? Sim, ele tem muita experiência, já foi jogador, né, profissional. Se daria bem, sim. Mas é melhor deixá-lo ali na formação, né, que é da onde surgem aí grandes jogadores e tem surgido, né? Como foi o Hendrick, o Estevão, agora o Alan. O Palmeiras tem bastante qualidade aí na base. Eu falo isso porque eu não enxergo no trabalho do... Se você tiver alguma informação diferente, você coloca aqui pra gente, tá? No trabalho do Barros, esse cara que vai fazer um projeto de futebol profissional ter a mentalidade que a gente cobrava aqui. Aquele cara para trazer um jogador pesado, para querer ter a ambição de trabalhar sempre com um jogador pesado e cobrar do treinador essa característica, né? Passe a trabalhar de novo com esses caras aqui, quero o time... Como é a mentalidade que a gente vê no Flamengo, que é admirável, né? Queira ou não, o Flamengo contrata sempre os melhores e o que estava dando errado é que faltava treinador e chegou o Felipe Luiz, que já era de dentro e conseguiu se ajeitar com os caras. E eu acho que o João Paulo tem esse pensamento, que é o pensamento herdado da gestão do Paulo Nobre, junto com o Alexandre Matos, do Cícero, que eram caras muito mais agressivos,
E o João tem... Os contatos hoje são os mesmos, né? Porque os moleques têm os mesmos empresários, tanto de base hoje são dos profissionais, né? Você não tem mais empresário só da base, empresário do profissional. Hoje o grande empresário, o cara tem todo mundo. E o João tem contato com todo mundo. E network hoje é importante pra cacete, é o primordial pra você trazer. Então eu defendo que o Palmeiras, pra ter uma mudança de mentalidade, eu subiria o João Paulo pro profissional. Até porque ele já deve ter uma baita equipe já trabalhando com ele na base e manteria, né? Lógico, ele ficaria na supervisão, né? Em algum momento. Mas ele cuidando muito do profissional no lugar do Anderson Barros. Por isso que eu fiz essa pergunta pra você. Se o João Paulo você enxerga com essa capacidade de estar no lado profissional pra mudar esse patamar de um clube como o Palmeiras. Porque alguma coisa eu acho que tem que mudar pra 2026, Wendel. Dessa estrutura. É o que você falou, o João Paulo ele tem credibilidade, tem conhecimento, né? Foi jogador, tem feito um grande trabalho aí de base. Como eu falei também, teve uma boa formação no Vitória. Então ele tem condição, sim. E com certeza ele tem ajudado aí, né? O Alexandre, o Anderson Barros também. Mas ele tem potencial, sim. Você acha que o Abel tem dado menos oportunidades do que deveria pra molecada da base? Justamente por causa dessas contratações aí que o Palmeiras faz que não fazem muito sentido? Não, o que eu sei, assim, os meninos da base, eles sobem para treinar. Então é no treinamento que eles têm que mostrar ali pro Abel, durante os treinamentos, durante os jogos, né? Mas principalmente durante os treinamentos. O Abel tem dado oportunidade. Se ele não deu ultimamente, não é por causa das contratações, é porque o atleta da base não passou a total confiança para ele. Um atleta que passou confiança está jogando, que é o Alan, né? Então, cabe ao jogador mostrar ali a qualidade para ter a oportunidade. Falando em base, recentemente aí tivemos esse caso aí da molecada do Sub-17, né? Eu não me lembro disso ter acontecido, praticamente o time todo afastado, enfim, o responsável e tudo mais. Aparentemente o Palmeiras é um time que não mostra muita transparência em algumas coisas, a gente fica meio com metade da notícia. Caso de disciplina coletivo e tudo mais, né? A gente falou aí da base hoje, que o moleque já vem com o empresário desde menino e tantas outras coisas. A disciplina mudou bastante da sua época? Você acha esse caso do Palmeiras aí, aliás, o Sub-17... Uma base muito talentosa. A gente mostrou um jogo do Mundial do Sub-17 do Palmeiras, inclusive contra o Real Madrid, jogando muita bola. Um time muito bom, esse time do Palmeiras. Jogou Mundial Sub-18 com o Sub-17, foi muito bem. Mas enfim, você acha que isso é um caso isolado ou a base hoje tem muito esse problema de comportamento, o fato de hoje ter esse negócio de rede social que na sua época não tinha? Você acha que às vezes falta um pouco de foco? A rede social atrapalha um pouco. O jogador hoje em dia não tira um pouco da... Você tem que estar ali focado, né? Tira um pouco do foco. Fica muito com rede social, se importando e tal. Tem que se dedicar mais aos treinamentos, ao objetivo, né, de vida. Mas o Palmeiras sempre foi exigente nessa parte de comportamento e agora está mais exigente ainda, né? E tem toda uma estrutura, todos os profissionais aí que lidam muito bem com essa parte psicológica, assistência social, segurança, dá a total conforto aos atletas, né? Os atletas moram em hotel aí, no Ibis, aqui no Flat, tudo. Então dá toda a estrutura e tem todo um acompanhamento. Na sua época, como que era? Na minha época, a gente morava no predinho ali da Padre Antônio Tomás, predinho branco, né? E tinha as casas também. E quando eu vim de time pequeno, né? Pra mim tava ótimo, assim, né? Mas os caras estavam mal acostumados, reclamavam muito, mas pra mim já tava bom. Mas pra mim já tava bom, porque eu tinha foco, né? Eu tinha objetividade e graças a Deus eu consegui alcançar. Ô Wendel, voltando ainda pra essa temporada de 25, eu senti algo que me preocupou bastante, que foi a normalização de derrotas em jogos de alto grau. É um Palmeiras que não venceu as equipes do G6 no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele perde título paulista, eliminação pro Corinthians, não entrando em campo praticamente em 4 jogos, né? 2 de Paulista, 2 de Copa do Brasil. É um Palmeiras que
no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele perde do seu principal rival, né? As duas competições, rival esportivo hoje, no caso o Flamengo, fica com o vice-campeonato. O que tá acontecendo, cara? Que estão achando que clássico contra São Paulo, Palmeiras, aliás, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Flamengo, o Cruzeiro, são jogos de 3 pontos. Da onde que essa mentalidade tá mudando tanto? E eu tô realmente ficando assustado e eu dou muito porrada em relação a isso. O Palmeiras tem que mudar, o que eu falei, o espírito, né, de competitividade, principalmente contra esses dois maiores rivais nossos, né, que é Corinthians, o primeiro, e o Flamengo, que é o atual. Então tem que mudar, deixou a desejar. Então, no próximo ano aí tem que ser, não olhar como jogo de 3 pontos, tem que ser como o final, né? Cada jogo aí tem que ser final, tem que ser igual quando eu estava jogando ainda, você encontrava o torcedor e falava, ó, se ganhar do Corinthians não precisa nem ser campeão. Então você vê o nível, né, de importância. Então tem que cada jogo contra esses times aí, principalmente, ver como uma final de campeonato e não como 3 pontos. Isso aí você acha que é da mentalidade do Abel ser europeu e infelizmente, por mais que ele fale, goste, amo, sou palmeirense e tal, mas não ter nascido aqui para entender o tamanho e a representação de Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo? Não, o Abel ele já sabe, ele já entendeu, já ficou bastante tempo, né? Já bateu recorde de tempo, maior tempo como treinador, de títulos, tudo, ele sabe dessa importância. Agora cabe aos jogadores também assimilar isso daí, né? Não é que tá acomodado, é que a parte psicológica e mental, tem hora que você quer fazer as coisas e não dá certo. Tem que analisar bem e 2026 falando, contra principalmente esses dois times aí, tem que ser o algo a mais. Tem que ser como final de campeonato. Agora falando especificamente sobre os jogos contra o Corinthians, né? Uma final do Paulista e uma oitavas, né, de final ali da Copa do Brasil. Palmeiras com mais time, um elenco mais, não só numeroso, mas como de maior valor, né, em termos de contratação, salários em dia, Corinthians com problemas até em pagamento de coisas primárias e tudo mais. Pesa o fato dos jogadores do Corinthians estar mais tempo no clube, já saber encarar, e o Palmeiras com algumas contratações no meio da temporada, jogadores que vêm de outros países não entenderem direito. Rola um pouco, na sua opinião, aquele lance tipo, nós somos os melhores e vamos resolver a qualquer momento? Ou foi coisa do acaso? Porque o derby é realmente diferente, mas nessa temporada o Palmeiras, eu acho que em todos os lados ele era superior, ele estava com o ambiente mais tranquilo, tinha mais time e tudo, e acabou não vencendo, né, os derbys decisivos, né? Você falou uma coisa importante. Tem jogadores no Corinthians ali que eles já estão há muito tempo, são jogadores competitivos, né? Então o Palmeiras tem que passar a ter esse nível de competitividade, igual alguns jogadores do Corinthians têm. Então tem que entrar no espírito, né? Principalmente contra essas duas equipes. Quando eu jogava contra Flamengo e Corinthians, meu nível de concentração aumentava e de vontade, sabe? De raça, de fazer algo a mais. Falou um negócio legal, nível de concentração. Nível de concentração, falou, hoje é vitória e não tem isso, empate, ou vamos ver o que vai dar. É entrar para ganhar e de qualquer jeito, na raça, entendeu? Se eu puxar aqui, tua estreia foi em 2006 no Palmeiras, né? 2006 contra o São Paulo. Oitavas de eu lembro, oitava de final da Libertadores, quem subiu foi o Marcelo Vilar. Caraca, a estreia dele, oitavas de final de Libertadores. Era aquele gol maldito do... Não, foi 1-1. Ah, foi 1-1. 2006 foi um 1-1. Foi 1-1. Aí depois o jogo seguinte no Morumbi que meteram a mão no Palmeiras, né? Teve um pênaltizinho lá no final que não deram. E foi do Christian, né? Em cima do Christian, que fez a jogada e acabaram não deram o pênalti. O Christian Meia? O Christian Meia. Palhada, né? Muito bom. Qual é que era o apelido dele lá que vocês zoavam ele lá? Mendigo. O Mendigo, eu lembro dele. O bom Meia, hein, meu? Ele é aquele meia moda antiga, né? O 10 é moda antiga. Eu vou puxar entre 2006 e 2008. Você não perdeu pro Corinthians. Na verdade, foi até 2010. Até 2010, né? De 2006 a 2010.
Em 2006 nós ganhamos a primeira e perdemos a segunda, né? Mas aí de 2007, toda a temporada 7, 8, 9, fomos perder só em 2010. Ficamos esse tempo todo. E eu joguei toda titular. Então você perde um derby em 2006, mas em 2000 e... mas a minha estreia, primeiro derby meu, eu ganhei, né? Aí o segundo o Corinthians ganhou. Aí depois fiquei 3 anos jogando... Em 2006 o Corinthians ganha um. Aí em 2007 foram 3 jogos, 3 vitórias. Ganhamos as 3. 2008 o Corinthians joguei todas. 2009 também. Sim, inclusive lá em Presidente Prudente, 3 gols do Obina, né? É verdade. Então... Teve um empate no gol do Ronaldo, né? E aí eu joguei todos esses jogos aí contra o Corinthians. Então, e se for ver lá, o Corinthians é o time que eu mais venci. Eu tenho o maior número de vitórias, é o Corinthians. Então, eu lembro disso. Sabe por que eu falo isso? Eu puxei esse dado. Porque, por exemplo... Eu repito, hein, não era Palmeiras milionário, era longe disso, não, hein? era longe, muito longe disso, muito muito longe. longe. Eu digo pelo seguinte, eu falei que esse ano o Palmeiras foi uma ONG dos rivais, ajudou todo mundo. Até o Inter no final do ano, o Palmeiras ainda ganha do Ceará e mantém o Inter na primeira divisão, né? E eu acho que o jogador e o time tem que ter esse espírito de falar, não, pera um pouquinho, esses caras aqui são grandes, não, quanto mais longe esses caras ficarem de mim, melhor, né? Esse ano o Corinthians, com toda a dificuldade que teve, o Palmeiras com muito mais condição, ele não entrou em campo em 4 jogos, né? Esses 4 jogos principais. Em 2007, como é que estava o Corinthians? O ano de maior dificuldade da história do Corinthians, em todos os sentidos. Sim. Político, financeiro, tudo. Comparado a qual ano? 2007. Ou seja, o que o Palmeiras fez com o Corinthians em 2007? O Corinthians caiu, né? Nós ganhamos 3 jogos dele, Ou o Corinthians seja, caiu. Você está entendendo o espírito? Que mesmo num Palmeiras com um time ainda em construção, que não conseguia contratar os melhores jogadores e tudo mais, mas olhava pro Corinthians, vocês estão na lama, continua aí. Eu não vou deixar você sair da lama, né? E esse espírito foi se perdendo. E nesse ano, com toda a condição que tem, parece que o time gourmetizou, Wendel. E a gente sabe que esse clássico, né, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, toda vez que ganha, a gente, o adversário ganha ou perde, já dá ou o time alavanca ou o time, né, retarda. Na verdade, Divisor de águas. nós ressuscitamos o Corinthians, né, na verdade, esse ano. Exato. Infelizmente. Foi isso? Então, vocês estão entendendo esse espírito que tem faltado pro Palmeiras? É de ter um pouquinho mais de aquele, entre aspas, ódio no coração. Tem que ter um pouco de ódio na hora de jogar futebol de rival, né, Wendel? Pode ter dó, né? O ódio que eu falo não é lógico, não é violência, mas é o ódio de espírito, né? É o famoso sangue no olho, né? É isso, exatamente. Por isso que o perfil de contratação tem que mudar. Tem muito jogador bonzinho no Palmeiras e eu brinco, eu tenho um termo, não sei se vocês utilizavam esse termo no vestiário, eu já falei aqui uma vez, é o time de puta véia. Jogador que é mais rodado, jogador que já viveu grandes clássicos, que já venceu, que se acostumou a ganhar e que na hora do vamos ver é o cara que vai ter esse espírito de peraí, eu não tô aqui pra tomar o primeiro gol, eu tô aqui pra fazer o primeiro gol, eu tô aqui pra tentar fazer o segundo gol, o terceiro e vamos pra cima, né? Exatamente. Eu queria falar de um outro fator importante, voltar a falar do outro fator importante, claro. O Abel. O Abel, às vezes, nas entrevistas, eu não consigo... A gente tenta decifrar, né? O Abel, né? Porque, às vezes, ele na vitória, ele manda recado, ele teve um atrito muito forte com a torcida, inclusive na perda pro Corinthians, e parece que não digeriu, e ele repete em coletiva, e a torcida que já tem um rompimento com a atual diretoria, isso é nítido e é público, parece que o Abel não tem um rompimento, mas houve nessa temporada um distanciamento. E o torcedor, obviamente, qualquer clube, é muito importante. Você acha que às vezes isso é meio que tática para chamar, tamo junto, tal? Ou você vê que isso é parte de um desgaste de um Abel que já tá há 5 temporadas no time? Não, isso aí é do torcedor palmeirense exigente mesmo, né? É ele que não sabe lidar com isso? Porque foi forte, né? A cobrança, teve xingamento. Mas eu ia fazer essa pergunta. Você foi muito bem pra fazer essa lembrança. Quantas vezes não te mandaram pra aquele lugar em campo, Wendel? É normal, o torcedor é emotivo, né? Você tá ganhando, você tá acertando, eles elogiam. Nacional, né? Tem que saber lidar bem com a crítica também, não pode... Tem que ter um pouco mais de humildade, né?
A humildade precede a honra e a arrogância a queda. Como é que é a mente pra estar ali ouvindo, ô Wendel, vai pro inferno, hoje você tá um lixo, seu filho daquilo. Como é que blinda essa mente? Como é que isso não atrapalha em campo? Como é que isso pode se tornar uma motivação? Isso aí é questão de foco. Você entra ali focado, concentrado, né? O seu nível de... Jogador de time grande, treinador de time grande. Tem que ser nível de time grande. Você não pode dar... Você só pode acatar as coisas boas. Coisas ruins, entra de um lado, do ouvido e sai pelo outro. Mas deveria ser normal. Tudo bem que ele vem de uma outra cultura, mas ele já passou por isso. Mas assim, você acha que isso reflete um pouco do desgaste? Porque ele tá 5 temporadas, ele vai ficar mais 2 temporadas. E às vezes a gente resgata umas entrevistas do Abel, quando chega de 20, ou quando vence 22 e tal. A fisionomia é outra, o discurso é outro. É um pouco de cansaço, é um desgaste dele? Ou faz parte do jogo e no ano que vem começa a vencer e vira essa chave? Não é do desgaste, não. É muito pesado, sabe? Porque futebol é resultado, né? Se não tiver resultado, não adianta. Isso é resultado. Se ganhar, tá tudo bem, né? Não vai ganhar no título, já estava acostumado a ganhar título, aí vai tendo um desgaste normal, natural da torcida, o torcedor começa a cobrar, exige. O treinador também sente um pouco, os jogadores, aí a parte psicológica vai afetando, a ansiedade vai atrapalhando. É questão de resultado mesmo. O Wendel esse ano, como torcedor, cobrou. É o cara que vai, se precisasse na arquibancada esse ano, depois de 4 jogos contra o Corinthians, não aconteceu nada. Chega uma hora que você fala assim, vamos tudo para aquele lugar também? Mereceu um pouquinho da sua parte? Não, eu sou mais retido, né? Até o pessoal brinca que eu não falo palavrão. Mas é pelo meu conhecimento bíblico, né? Tá na palavra de Deus. Não, sim. A palavra vossa boca. Não, mas a gente também apela, né? Nós somos seres humanos, a gente fica bravo também. Não, mas né? eu digo, você fala assim, te revoltou ver aquilo da forma que foi. Alguns momentos fala, não é possível, né? Tem que ter uma mudança aqui de certo jogador, uma mudança tática ali. Até quem fica muito comigo assistindo os jogos é o Galeano e o Júnior, né? Sim. E a gente fica falando, tá insistindo ali, tá teimando, não é possível. O Galeano e o Júnior são dessa linha sua ou já são da linha mais nacional? O Júnior já é mais tranquilo, igual a mim, mas o Galeano já é mais arrojado. Igual quando era em campo. Galeano é maluco, né? Galeano é igual você, já é mais arrojado. Já é mais maluco, né? A gente já manda tudo pro inferno, quer que se lasque, né? Mas, ô Wendel, deixa eu te perguntar uma curiosidade legal. O que você, por exemplo, de tudo que você viveu dentro do Palmeiras de conhecimento, de treinadores, se você tivesse uma chance, não sei se você já falou pessoalmente com o Abel Ferreira, qual é o conselho que você daria para ele de um aprendizado que você teve no futebol, de algum treinador? O Vanderlei, acho que talvez tenha sido o melhor treinador que você trabalhou na carreira, né? Ou não sei, só minha pergunta. Sim, eu participei da despedida do Zé Roberto, né, em 2019, no Allianz, e vieram vários jogadores. Vieram o Rivaldo, o Alex, Djalminha, o Galeano, o Sidolf participou também. E no intervalo, nós ficamos ali mesmo, né, no banco de reserva. Surgiu a resenha, tal. Aí todo mundo, unanimidade, falaram que o professor Luxemburgo foi o melhor treinador que eles trabalharam. É impressionante. E eu também, né? A parte tática, motivacional, estratégia, principalmente, é muito diferencial mesmo, né? Foi o melhor que eu já trabalhei. E o conselho para o Abel que eu daria eu passar ali a confiança para ele, tem credibilidade e tudo. Tem um pouquinho mais de paciência também com a torcida, né? Que a torcedor palmeirense é assim mesmo, é exigente, tudo. Mas a gente tem que respeitar. O torcedor é o nosso combustível. A gente viu aí na pandemia os jogos sem torcida, não tem graça nenhuma, né? Sim. Isso aí faz parte. E ele é jogador, foi de time grande, jogador, agora é um treinador de time grande. Então não pode ficar querendo abater tudo, tem que saber relevar. Eu vejo existe um jogador que tem identificação com o clube, mas eu vejo mais que isso em você. Eu vejo identificação e uma paixão sincera pelo Palmeiras. Você veio da Bahia. Quando que isso começou? Quando você vem para a base do Palmeiras, você já assistia de lá? Como é que começou o Wendel palmeirense, né? Porque você conseguiu jogar no clube que você tem coração. Como é que foi? É uma pergunta boa, né? Eu nasci na cidade de Itapetinga, Bahia, próxima à Vitória da Conquista.
o meu pai é botafoguense e eu era botafoguense quando era pequeno, porque a Globo Rio transmitia só os jogos lá do Rio. Aí é tanto que o Nordeste todo, né? A maioria é time do Rio. Flamengo, Fluminense, isso, né? Botafogo. Só que chegou em 93, 94, o Palmeiras Parmalat tinha aquele timão, né? E eu gostava de assistir o Palmeiras, principalmente para ver o Edmundo jogando, né? O Edmundo, o Evaí, tinha o Mazinho, aí depois teve o Rivaldo também, que jogou no Palmeiras, aí depois o Djalminha. Eu falei, caramba, o Palmeiras só tem craque, né? Então eu torcia pro Botafogo e torcia pro Palmeiras. Quando o Botafogo estava jogando, torcia pro Palmeiras. Aí chegou 99, Libertadores, eu já estava morando em São Paulo, aí eu torci ali, né, para Libertadores. Foi o campeonato mundial que felizmente não ganhamos. E aí passou um pouquinho, cheguei no Palmeiras. Aí eu falei, cheguei no time que eu gosto, né, que eu torci também, tudo. Aí fiquei 12 anos, aí já virei palmeirense. Aí acabou, né? Aí já era, a pessoa se converte para ser evangélico, eu me converti para ser palmeirense. Tá vendo? Com essa frase maravilhosa, acho que podemos encerrar com chave de ouro, né? Sim, muito legal, muito legal. A conversão do Wendel. Baita bate-papo, velho. Pô, pelo amor de Deus. Cara, meu irmão, que baita honra, Wendel. Eu queria esticar esse papo aqui, mas os caras ficam mandando pra encerrar, eu tenho que encerrar. Mas é bom que a gente volta aí numa próxima, né? Já 3 vezes aqui participando, vamos ver mais vezes. Vem aqui com a gente, cara. Você é sempre um baita personagem. Vamos conversar aí sobre o ano de 2026. Sim. Com mais alegria, com conquistas. Deus quiser, amém, se Deus quiser aí, né? E vamos ter um novo papo. Ele lembrou do Amaral quando chegou. Você sabe quanto que durou a entrevista coletiva inteira da apresentação do Amaral? O Amaral, o Amaralzinho? O lateral direito. O Amaral, lateral direito. Aí, eram 6 repórteres. Pô, lembra? As entrevistas eram 10, 15. A do Amaral durou 1 minuto e 40. Ô, louco, velho. Porque o Amaral era fanho, gago, mudo, não sei o quê. Eu tô errado? Ele falava, não. Ele tava assustado, a gente prendeu ele. Ele só fala sim, não. Sim, não. Sim, não. Ele tava... Talvez. Amaral, e aí, com esse peito de jogar no Palmeiras? Pô, legal. Pô, mas e aí, Amaral? Pô, fala de onde você veio. Do Fortaleza. Ele falava 2 palavras, que acabou entre 1 minuto e meio, durou. Menor que essa, só o do Paulão do São Paulo, que chegou e desmaiou e não tinha Paulão chegou e apagou. Ai. Grande. Depois a gente quer saber mais sobre esses caras aí, Wendel, que é sempre muito legal e foi uma época muito boa, aquele Palmeiras 2007 lá, que o Palmeiras não ganhou título, mas aquele Palmeiras, ele tinha uma molecada super bacana, foi um dos melhores grupos com que eu trabalhei de imprensa, de verdade, cara. Você, pô... Mesmo o Edmundo, né, maravilhoso ali na gestão dos caras, o professor Caio Júnior, que foi uma figura maravilhosa. O Pierre, né? Bom, o Pierre legal, o Gustavo era um cara legal também. Leandro Bochecha, resenheiro aberto. Martinez. Se gostar de falar também. Você falou do Amaral, eu achava que era o Amaralzinho, o volante, né? Não, Amaral volante. Aí eu já lembrei do Apartheid, né? Não, esse não é do Amaral volante, não. É do lateralzinho que veio do Fortaleza. O moleque chegou assustado, a gente colocou ele na parede pra entrevistar ele assim. Que é isso aqui, meu? Ai. Enfim. Qual que você quer? Qual do Amaral você quer contar? O Amaral tem o Apartheid, né? E tem da altitude, né? A da altitude, conta aí. Altitude que o Luxemburgo deu a pré-eleção lá e falando da altitude, tem que ter cuidado com a altitude, tem que saber jogar, tal. Amaral Libertadores. Libertadores. O Amaral, professor, pode deixar que eu vou pegar individual e altitude. Ele achou que era um jogador. Eu marco na altitude e vou fazer. O altitude deixa comigo. Wendel, valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Ótimo Natal pra você nessa virada Feliz aqui, Natal dia 24. a todos aí, abençoado ano novo e 26, Palmeiras aí com boas conquistas, né? Traga espírito, aquele Palmeiras 2008 pra esse Palmeiras de 2026 que eu quero. Agora subiu o Pininho, o Piru tá pronto. Não, então vai, tchau. Então vai atrás do Piru logo lá, vai, não enche o saco. O Pininho subiu, senão queima. Isso, vai. Tchau. Se não tirar, queima. Tchau. nóis. Tchau, obrigado. Feliz Natal pra vocês. Até a próxima aqui, ó. Deixa like aqui, torcedor do Palmeiras. Não é todo dia que vem cara com história boa pra contar como o Wendel aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.